Já pensou? Descobrir que tem um dinheirinho para receber, estava lá parado, num banco que você deixou de usar, fechou a conta faz tempo, nem lembrava. Pois é, o Banco Central criou ontem um sistema para você descobrir se tem esse dinheiro esquecido em alguma instituição financeira. Só que a procura foi tão grande, gente, que o site do Banco Central ficou fora do ar. São 8 bilhões de reais que estão em caixa e podem ser devolvidos aos donos, pessoas físicas ou jurídicas que encerraram contas em instituições financeiras e deixaram para trás algum dinheiro. A novidade animou a Ellen, que não lembra se retirou todos os valores que tinha em uma conta encerrada há 5 anos. Eu estou nesse grupo que pode ter alguma coisa a resgatar, o que me deixa assim, muito contente. Já imaginou se tiver um dinheirinho? Vai ser muito bom. Mas assim como a Ellen, milhares de brasileiros foram ao site consultar valores. E a página saiu do ar devido à grande quantidade de acessos. Quem tentava abrir a página encontrava a seguinte mensagem: o lançamento do sistema de valores a receber gerou demanda de acessos muito acima da esperada, o que provocou instabilidade em sua página. O BC suspendeu temporariamente o acesso ao SVR. Este especialista em direito digital explica que seria necessário aumentar a capacidade do site. Talvez tenha ocorrido um problema com relação ao planejamento e, certamente, quando há um excesso de visitas no site, além daquilo que é a capacidade do servidor, começam a acontecer ou instabilidades ou mesmo a queda do site. Isso é um inconveniente propriamente. Você não tem um prejuízo por esse atraso no acesso à informação. Quando o site voltar ao normal, os interessados devem acessar a página Minha Vida Financeira, clicar em Valores a Receber, depois consulta o relatório Valores a Receber e iniciar a consulta com o CPF ou CNPJ. O sistema mostra se há valores a receber de contas correntes ou poupança encerradas com saldo disponível, tarifas e parcelas relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito e recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados. O valor pode ser solicitado via Pix. Após a confirmação, o crédito deve ser liberado em 12 dias. Cabe reforçar que esse sistema de consulta não vale para possíveis saldos em contas ativas, mas que há tempos não são movimentadas, seja por perda do cartão ou senha da conta. O Banco Central alerta que clientes nessa situação que tentarem verificar se tem dinheiro a receber irão sobrecarregar ainda mais o site. Olha, 79 mil pessoas conseguiram consultar o saldo antes do site sair do ar. E 8.500 já fizeram um pedido de devolução, que, segundo o Banco Central, vai ser pago assim que o sistema voltar a funcionar. Bom, não tem previsão ainda, né? Mas a gente, claro, que está de olho para te avisar. E vamos combinar que qualquer dinheiro está sendo bem-vindo, né? E para a grande maioria está sendo até necessário. Uma pesquisa revela que nada menos que 70% das famílias brasileiras estão endividadas, têm alguma dívida. É o maior registro dos últimos 11 anos. Devo e não nego. Esse tem sido o lema de muitos brasileiros, mais precisamente de quase 71% das famílias do país. Guardando o almoço para comer na janta. Eu tô apertadíssimo. Endividado. O número revelado pela pesquisa da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo é um recorde e mostra que o endividamento médio das famílias brasileiras em 2021 é o maior dos últimos 11 anos pelos mais diversos motivos. A inflação alta foi o grande vilão que tirou espaço do orçamento, que tirou o poder de compra e que fez com que as pessoas, ou que essas pessoas precisassem se endividar mais. O levantamento mostra que em 2021, 72% das famílias com renda até 10 salários mínimos se declararam endividadas, um aumento de 4,3 pontos percentuais. Já as famílias mais ricas, com renda superior a 10 salários mínimos, o índice de comprometimento fechou em 66%, uma elevação de quase 6 pontos percentuais no endividamento médio.
O Caio conhece bem de perto a história do aumento do endividamento. Desempregado desde o meio do ano passado, ele tem sobrevivido de bicos e da ajuda da família. Ele conta que atualmente tem feito malabarismo para pagar as contas básicas de casa. Eu não devia ninguém, na verdade. Minha vida estava tranquila. Estou tentando renegociar com quem eu devo, entendeu? Por exemplo, quem eu devo 1.000, estou tentando pagar 50 a 100 reais, mas infelizmente está muito difícil. Além do crescimento do endividamento, a pesquisa aponta também uma tendência do aumento da inadimplência já no início de 2022, quando as pessoas deixam de pagar seus compromissos financeiros. Isso porque os desafios econômicos permanecem os mesmos do ano passado. Por isso, é importante se organizar para não passar aperto. Este economista explica que os juros de cartão de crédito e cheque especial podem ser os grandes vilões dos orçamentos familiares. Por isso, se não houver prioridade na hora de organizar o planejamento financeiro, a conta pode não fechar. O ideal é, nesse momento de uma dificuldade financeira, de endividamento elevado, você cortar o que é supérfluo. Tá? Então, estabelecer prioridades de consumo. Pior que a gente, às vezes, não acha nada supérfluo na nossa conta, né, gente? Parece que tudo está essencial. Olha, sabe aquela iluminação linda na esplanada dos ministérios, a decoração de Natal, que foi retirada há menos de uma semana? Pois é, o Brasília Iluminada está sendo investigado pelo Ministério Público por suspeita de superfaturamento nos contratos. Hoje a operação fez buscas, inclusive, na casa do ex-secretário de Economia, André Clemente. O que deveria trazer serenidade e alegria aos moradores do DF e aos turistas acabou em investigação por indício de fraude. Sim, o assunto é a decoração natalina, instalada na esplanada dos ministérios. Chamado de Brasília Iluminada, o projeto custou 14 milhões de reais e foi inaugurado em 22 de dezembro, às vésperas do Natal. Para investigar possíveis irregularidades no projeto, o Ministério Público do Distrito Federal e a Polícia Civil deflagraram nesta terça-feira uma operação. Segundo os investigadores, o Instituto Ideias, que assinou uma parceria com o GDF para promover o Brasília Iluminada, pode ter sido usado como uma organização social de fachada. Dessa forma, ele não precisaria de licitação para subcontratar outras empresas que desenvolveram o projeto. Um dos alvos da operação é André Clemente. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do DF, mas à época das negociações ocupava o cargo de secretário de Economia. Nesta manhã, foram feitas buscas no apartamento dele, no Sudoeste. De acordo com as investigações, ele mora no mesmo prédio que o empresário Marconi José de Souza Barro, dono da Mark System. Essa é uma das empresas que teriam sido subcontratadas. André Clemente foi indicado ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas pelo governador Ibanez Rocha e tomou posse no dia 23 de dezembro, um dia depois da inauguração do Brasília Iluminada. Do que eu vi, a operação é totalmente legal, foi uma operação deflagrada por uma juíza de primeiro grau. O André, como vocês sabem, tem foro privilegiado, mas isso é uma questão que ele vai se defender, ele vai contratar os seus advogados, vai à justiça e certamente nós vamos ter um retorno em relação a isso. O senhor acredita que não houve superfaturamento? Eu não conheço o processo, não fui eu que fiz o processo, mas eu confio muito nos meus servidores e o André é um dos servidores da minha maior confiança. Bom, nós tentamos falar com o André Clemente, mas ele não atendeu as nossas ligações. Em nota, ele disse que não praticou nenhum ato nesse contrato e que as investigações têm interesses políticos. Já a Secretaria de Economia esclareceu que o processo de contratação da empresa responsável pela execução do Brasília Iluminada obedeceu à legislação em vigor. O Tribunal de Contas do DF disse que soube da operação pela imprensa e que está acompanhando os desdobramentos e que, como envolve um dos membros do tribunal, vai solicitar informações ao Poder Judiciário. Depois de 32 anos de existência, a região de Vicente Pires ganhou pela primeira vez uma unidade de pronto atendimento. A UPA foi construída lá na Rua 10 e os atendimentos já começaram, viu? A estimativa é acolher até 4.500 pessoas por mês. A Kátia Gomes acompanhou. A unidade vai atender cerca de 4.500 pessoas por mês. Os atendimentos já começaram. A nova UPA conta com 9 leitos para casos mais simples até os mais graves de clínica médica, sala para medicação,
consultórios e uma sala para classificação de riscos. A unidade também está equipada para realizar exames laboratoriais de urgência, eletrocardiografia e raio-x. Aqui os médicos prestam socorro, prescrevem medicamentos e exames e analisam se é necessário encaminhar os pacientes a um hospital, mantê-lo em observação por 24 horas ou dar alta após o atendimento. Foram investidos cerca de 7 milhões de reais. Olha, as crianças de 5 anos começaram a ser vacinadas contra a Covid-19 também. Agora, todo o público autorizado pela Anvisa já está sendo vacinado aqui no DF. Então, vamos conversar aqui agora com a Renata Gorga. Boa noite para você. Bem-vinda, bom ter você aqui no nosso jornal. E conta pra gente, né? Isso foi possível porque chegaram novas doses da Pfizer? Obrigada, Vivi. Isso mesmo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Chegaram hoje aqui no Distrito Federal 23.500 doses da vacina contra a Covid-19 para as crianças. Portanto, como você bem disse, Vivi, as crianças de 5 aninhos de idade entram no grupo dos que podem ser imunizados. Mas a gente precisa lembrar que quem tem 5 anos e também as crianças imunossuprimidas só podem receber a vacina da Pfizer. Já as crianças de 6 a 11 anos, elas podem receber ou Coronavac ou a Pfizer. Toda a lista completa de pontos de vacinação a gente encontra no site da Secretaria de Saúde do DF, que é o saude.df.gov.br. E falando em vacinação, Vivi, a gente sabe que aqui no Distrito Federal é a unidade federativa que mais vacinou crianças de 5 a 11 anos. São mais de 30 mil crianças nessa faixa etária vacinada, o equivalente a mais ou menos 12% dessa população, mas ainda é um número pequeno. Precisa aumentar, já que a vacina salva vidas. E também são as vacinas que fazem com que a gente tenha casos graves diminuídos, né? Os casos graves aí são mínimos. Então, a gente, só para ter uma noção, 90% dos casos de internação em UTIs aqui do DF são de pessoas ou que ainda não receberam nenhuma dose da vacina ou que estão com o esquema vacinal incompleto. Então, a gente precisa agir, Vivi. Pois é, Renata, e com esses dados que você traz aí, a gente tem isso cada vez mais claro e confirmado, né? A importância da vacinação. Inclusive, a ocupação dos leitos de UTI Covid-19 chegou a 100% hoje e está refletindo nas cirurgias eletivas. Então, quem está ali naquela fila de uma cirurgia prevista, inclusive marcada, vai ter que esperar mais um pouco, né, Renata? Infelizmente, sim, Vivi. Isso é exatamente para que novos leitos apareçam, né? Para que se criem leitos de UTI. Para a gente ter uma ideia, a gente sabe que no Hospital Regional de Samambaia, o atendimento agora é exclusivo para a Covid-19, com exceção da maternidade. E também no Hospital Agarran temos novos leitos, 52 ao todo, para enfermaria. Com relação às cirurgias eletivas que estão mantidas, a gente tem algumas, por exemplo, as oncológicas, as cardíacas e também os transplantes. Então, a gente espera que esses leitos sejam aumentados, mas que a gente não precise deles, né, Vivi? É o que a gente espera. Obrigada pelas informações, viu? E morreu na noite de ontem o escritor Olavo de Carvalho. O presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de um dia. Ele era considerado um ideólogo do bolsonarismo e da direita brasileira. A repórter Natália Fruet tem os detalhes pra gente. A decretação do luto oficial de um dia foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União no início da tarde desta terça-feira. Antes de tomar a decisão, o presidente Jair Bolsonaro consultou alguns ministros durante a manhã aqui no Palácio do Planalto. Bem cedo, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comunicou o falecimento do professor Olavo de Carvalho e destacou a luta dele pelas liberdades. A família informou que a morte de Olavo de Carvalho aconteceu na noite de segunda-feira. Ele estava internado desde o dia 15 em um hospital de Richmond, nos Estados Unidos. A família não confirmou a causa da morte. No entanto, o motivo dessa internação, lá no dia 15, foi a infecção da Covid-19. Olavo de Carvalho tinha 74 anos, ele deixa a esposa, também 8 filhos e 18 netos. Ele é conhecido por ter escrito uma série de livros com pensamentos de extrema direita. Também é considerado um idealizador do que se chama hoje de bolsonarismo. No início da pandemia, o professor Olavo de Carvalho, por mais de uma vez, minimizou os efeitos do coronavírus.
E o vice-governador do DF, Paco Brito, foi diagnosticado nesta terça-feira com Covid-19. Em nota, o Palácio do Buriti informou que ele está com o ciclo vacinal completo, já tinha tomado, inclusive, a dose de reforço. Então, Paco Brito está em isolamento, mas com sintomas leves. É a segunda vez que o vice-governador é diagnosticado com a doença. A primeira foi em junho de 2020. Inclusive, ele chegou a ser internado há alguns dias. Nós, claro, que desejamos melhoras ao vice-governador. Lembra daquela polêmica se personal trainer deve pagar ou não taxa de academias? Pois é, a Justiça suspendeu a lei distrital que isenta esses profissionais da cobrança de taxa. O projeto, lembrando aqui, foi sancionado pelo governador Ibanez Rocha no início do mês. Segundo o texto, toda pessoa matriculada numa academia pode ser acompanhada por um profissional de sua confiança. A medida estabelece que as academias não podem cobrar custo extra dos alunos. A ação movida pelo Sindicato das Academias do DF pede a derrubada dessa lei. O argumento é de que o texto não prevê a isenção de taxa e que a cobrança é sim legal. A lei está suspensa até que o GDF preste as informações solicitadas pelo juiz. O executivo tem 72 horas para apresentar os dados. A gente fica de olho aí nessa quebra de braço. Queda de braço. Agora, olha o quanto esse alerta e essa conscientização aí são importantes. Pelo terceiro ano seguido, o DF registrou queda no número de mortes no trânsito. De acordo com o levantamento do Detran, no ano passado, 169 pessoas perderam a vida em acidentes na capital. Muito ainda, né? Mas houve uma redução de 26% em comparação com 2020. No ano passado, ainda teve o menor índice de mortes de ciclistas dos últimos 21 anos. Isso é uma notícia boa, né? Para a gente ficar cada vez mais atento. Para o Departamento de Trânsito, os dados são reflexo do trabalho de conscientização da população. O número de óbitos de pedestres em 2021 também diminuiu, viu? Foram 47, 13% a menos que em 2020. Bom, olha só, agora as férias das crianças estão chegando ao fim. Para algumas até já acabou, mas a grande maioria ainda tem alguns dias por aí. Então, anota essa dica para aproveitar com a criançada, viu? Tem brinquedos sonoros para curtir e ouvir no CCBB. É o Diversom e é de graça. A repórter Vanessa Vitória foi lá conferir. Olhando assim, eles parecem brinquedos de um parque normal. Mas basta chegar mais perto para a gente perceber. Ou seja, ouvir, já que a brincadeira por aqui é sonora. Legal, porque ele toca música. A Alba é a mãe da Helena, que tem 4 anos. Para ela, brinquedos assim estimulam a criatividade e a percepção das crianças. O lado artístico, a sonorização e a experiência corporal também da criança, né? A diferenciação, eu acho que é essa. Os primos João Henrique e João Pedro aproveitaram o Diversom para curtir os últimos dias de férias. Os brinquedos, cara, é muito mais legais com música. Eles não são, agora os brinquedos não são para se divertir, são para os dois, para divertir também, para ouvir uma musiquinha. Ao todo são 5 brinquedos diferentes e os sons não são aleatórios não, viu? Eles são capazes de produzir música mesmo. E quem vai tocar uma musiquinha aqui pra gente agora é o Ricardo. Vai lá, Ricardo. Outros, como este aqui, o escorregatom, por exemplo, possuem 24 sons entre um dó e um ré. E dá pra tocar até asa branca, viu? Olha só. O Luciano é um dos criadores do Diversom. Integrante de um grupo de circo e teatro, ele quis trazer para o Distrito Federal a experiência que ele teve em outros parques sonoros que visitou. Você brincar fisicamente com todas as atividades de escalar, pendular, escorregar, balançar e que essas atividades façam som, porque são sons afinados, harmônicos. Diversão para todas as idades. Até a pequena Naomi, de apenas 1 aninho, aproveitou. É muito divertido, né? Coisa diferente, pra gente estar experimentando novas sensações, né? A experiência musical de brincar é de graça e fica no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, até o dia 30 de janeiro.
E quando alguém pergunta se eu não tive infância, essas imagens falam por si. Que legal, né? Até gente grande se diverte. Por hoje é isso. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você. Te espero amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.